Vamos lá, Mateus capítulo 8, verso 8, 9, 10. Você que nos acompanha pelas redes sociais, se inscreva na nossa página no YouTube, Igreja Deus Criador. Compartilhe essa palavra. Diz assim, palavras de Jesus, Mateus 8, 9 e 10, capítulo 8, versículo 8 também, que diz assim: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens. E diga a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que lhe seguiam, seus discípulos demais: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória a Deus. Palavra tremenda. Eu leio o versículo de número 8. Toda a igreja repete comigo em voz alta, com muita fé, e você que nos assiste também, tomando posse dessa palavra, que diz assim: E o centurião, com mais fé, e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Diga: basta uma palavra, uma palavra. Glória a Deus. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, a mão sobre o teu coração. Você também que nos acompanha, junte-se a nós nessa oração, nessa fé, nessa palavra. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, tua palavra foi lida aos ouvidos de todo o povo. Use meu coração, a minha vida, abre os céus sobre nós, derrama bênção sem medida. Fala com essas pessoas de uma maneira tremenda, sobrenatural. Essas que estão aqui presencialmente, essas que nos assistem, essa que vai assistir ou ouvir em qualquer outra parte. Que o Senhor abra os céus sobre ela e derrame bênção sem medida. Aconteça sinais, milagre, prodígio, maravilha sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Isso, aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Tome o teu assento, por gentileza, e vamos tomar posse dessa palavra. Eu estou um pouco aqui meio rouco e o som não está ajudando hoje, mas vamos tomar posse em nome de Jesus. Amados, eu amo essa palavra que é do centurião. Eu gosto dessa palavra, e de imediato eu já vou para você meditar nisso, como eu venho meditando, e quero compartilhar isso com você. A importância da educação familiar e da submissão. A importância de um pai saber educar os seus filhos, a importância do seu filho frequentar uma boa escola, a importância do seu filho praticar o exército. Vou citar eles porque aqui faz parte, é um exército. Quando alguém diz que fez um exército, que participou do exército, seja até para tirar um simples documento, passou ali 3 meses, 6 meses, já tem ali a minha admiração. Por quê? Porque eu vejo que ele foi ali doutrinado para a educação. Como assim, pastor? Eu quero te mostrar essa importância. Jesus entra na cidade, o capítulo de número 8 que nós estamos lendo, vem até ele um centurião romano. Um centurião, já está dizendo o nome, era aquele que cuidava de uma tropa de 100 soldados. E esse centurião, apesar dele ser romano, ele não servia o Deus dos judeus, o Deus dos exércitos. A palavra de Deus diz que ele passa a ser um admirador e ele vai ver, reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. Por que ele vai reconhecer isso? Por causa da educação. É aquilo que a gente fala de antigamente, que eu começo a falar aqui, a educação de antigamente. O pai ensinar o filho a tomar bênção antes de dormir. Eu ensino isso para os meus filhos até hoje. Antes de dormir, amanhecer o dia, de tal maneira que se eu sair, a Ana Clara vai lá na brecha do portão e estenda a mão: a benção, pai.
na escola, ela deixou eles ter uma bênção. E eu tenho que voltar para abençoar, senão ela fica com a mão fora da grada, assim, lá do portão. Aí tomar a bênção. Isso é importante. Talvez muitos não valorizem hoje, não ensinem isso para os seus filhos, mas a educação, a submissão, respeitar os mais velhos, ver que o mais velho está em pé da cadeira, uma mulher, uma grávida, uma submissão, ser educado, pode ser até da sua idade, pode ser até mais novo, você senta aqui, se a pessoa é bonita, ser educado. Não fazer como as pessoas que entram no ônibus, entra um idoso, aí a pessoa vai estar dormindo, o jovem, nem acontece isso. Ei, acorda, quando eu ficar aí, acorda aí, levanta aí, tem que fazer assim. Mas essa é a importância, e nós vamos ver isso aqui. Mateus capítulo de número 8, versículo 5, para dar contexto, o título hoje é Basta uma Palavra, o que nós repetimos. Diz assim, Mateus 8,5, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. O centurião, que era romano, cuidava da tropa de 100 soldados. E dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico violentamente e é violentamente atormentado. Veja que ele se dirige a Jesus dizendo, Senhor, não porque ele está reconhecendo em primeiro lugar a autoridade de Jesus como Deus, mas pelo respeito, o que eu acabei de lhe dizer. Senhor, ele não se achou que era um centurião, dizer, ei você aí, vem cá, faz isso para mim. Ele chega até Jesus e diz, Senhor, meu servo está em casa violentamente doente e atormentado. Versículo 7 diz, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Aqui é um exemplo, porque eu gosto de ler os evangelhos, sempre medito. Eu nunca vi Jesus se oferecendo para ir na casa das pessoas, a não ser que ele vai jantar na casa de Zaqueu, né? Desce, Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa. Jesus convidou Zaqueu para jantar na casa dele. Eu sempre faço isso também com alguns irmãos. Lhe convido para jantar na sua casa, para almoçar na sua casa. Isso é um convite bonito. Mas Jesus nunca se oferecia para ir na casa das pessoas. Jesus vai fazer isso porque Jesus, sendo Deus, já sabia a resposta que aquele camarada ia dar. Quem é um centurião romano? Ele era o maior da corte, uma vida estabilizada financeiramente, uma das melhores casas que tinha era dele, ele estava ali cumprindo o papel de Roma, sem soldado, e ele tinha servos. Como é que é o coração desse homem? Um dos seus servos fica doente, e ele podia mandar alguém cuidar desse servo e fazer outras coisas, mas não, ele tem 100 soldados para liderar, ele tem as preocupações da corte, ele tem tudo, mas ele se preocupa com aquele servo que está doente, que já deram de tudo que é remédio da época, o servo não tem cura, e ele vê que está piorando. Querido, quando a gente vê alguém da nossa família, um pai, uma mãe, um filho, ora, o Benjamin começa a tossir, eu fico desesperado, eu perco o sono. Se ele der um tossido, eu escuto do outro quarto lá, eu já levanto. A gente fica desesperado, um filho, mas lá não é filho dele, diz que era um servo. E ele tem essa preocupação. Ele viu que não estava tendo cura, o menino estava atormentado, perturbado, a doença, o quadro evoluindo. Ele sai, larga todos os seus afazeres, e ele vem até o Senhor Jesus. Não sei como ele ouviu falar de Jesus, e ele chega até Jesus e diz, Senhor, meu servo está violentamente atormentado, está quase morrendo. Outros textos diz moribundo. O versículo de número 7, Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Lógico que Jesus vai dizer isso para todo mundo ouvir. Aí o versículo 8 diz, acompanhe comigo, estou lendo Mateus 8:8. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Não é digno come por quê? Ele não é digno porque ele tem uma casa simples. Ele não é digno porque ele tem vergonha onde ele mora, ele é pobre, coitado. Ele não é digno porque é tudo bagunçado na casa dele? Não.
Ele reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece que ele é pecador e ele diz: eu não sou digno que o Senhor dos céus, ele reconhece a autoridade de Jesus como Deus, entre debaixo do meu telhado. Minha casa é uma das melhores da cidade, a minha casa é um padrão de nível elevado, mas a santidade do Senhor não é digno que pise na minha casa. Ele vai reconhecer isso. Não sou digno que entre debaixo do meu telhado, ele diz, mas diz, continuando no versículo 8 de Mateus 8, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Diga glória a Deus. Não preciso o senhor ir lá em casa, não quero ocupar o seu tempo, e o senhor não é digno que entre debaixo do meu telhado. Diga uma só palavra, oh glória, diga uma só palavra que o meu servo há de ficar curado, há de ser sarado. E ele diz o porquê que ele acredita. É que vem essa educação que eu falei para você. O versículo de 9 ele diz: pois também eu sou homem sob autoridade. Por que aquele homem vai ser abençoado? Porque ele não é só autoridade, ele é submisso. Eu falo às vezes isso para um pastor, o pastor Eduardo. Nós estávamos aqui na limpeza da igreja, o pastor Betão, tudo, pastor Eduardo passou aqui. Eu digo: estamos sem carro agora, eu vou com o pastor Eduardo. Pastor Betão, economiza, reduz o teu caminho, não economiza muito não, mas vamos conversando no caminho. Aí ele está em um novo trabalho, pastor Eduardo, me contando como é que é o gerente dele. Acaba que ele disse que ele fala tão alto, pastor, eu digo: pode perguntar, que ele é daqui do Nordeste, esse povo que fala alto é nós. E aí eu vejo que um menino lá novinho não entende quando ele está falando, acha que ele está brigando, o menino já fica irritado. Mas pastor Eduardo tem experiência. Aí a gente comentava isso. Eu disse: eu trabalhei com um pernambucano também, eu trabalhei em São Paulo, numa metalúrgica. Aquele senhorzinho que ele estava na empresa há muito tempo, ele não sabia, não tinha muita leitura não, mas ele ficou muito tempo na empresa, a empresa cresceu com ele, ele se tornou encarregado geral, um das turmas, e eu trabalhei com ele, trabalhei com vários encarregados. Ele não tinha muita educação, ele chegava assim nas pessoas, pegava no braço, não falava muito, saía puxando. E lembro quando eu me adaptei lá, eu fiquei operando as máquinas, eu consertava as máquinas. A máquina metalúrgica não podia passar de 700 graus, ela chegava até 1200. E eu sempre levei a vida nessa brincadeira, quem me conhece, rindo, eu nunca me estressei. Aí eu chegava, orava para trabalhar, já era de Deus, servindo a Jesus. Aí eu até brincava com o menino, eu digo: eu vim aqui hoje para resolver problema. Os meninos tiravam o sarro, me chamavam de Ceará, de cabeça chata, lá em São Paulo. Eu nunca me importei com isso, de bullying. Eu levava na esportiva, todo mundo gostava de mim. Resumindo, esse seu João, era o nome dele, carregado de vida longa para o seu João, onde ele estiver, já estava aposentado. Dava problema nas máquinas, eu resolvia a minha, eu aprendi a operar, aprendi os esquemas, a pintar, a fazer tudo. Ele chegava lá onde eu estava, eu ficava até escorado assim, brincando, aí ele pegava no meu braço. Aí o menino dizia: agora vai, eu ia rindo. Eu digo: que é, seu João? Ele dizia: vem cá, só falava assim, bem bruto. Aí chegava lá na máquina de outro colega, pegava no braço do outro colega: sai daí, deixa ele aí. A minha máquina boazinha, assim, não tem problema, ele me dava outra rebentada, que eu tinha que me virar, só dando refúgio, furando as rodas de alumínio. Seu João, para quê? Resolva. E dava as costas e saía. Aí eu ficava lá dando risada. Aí eu lá resolvia e me encostava. Eu digo: eu vim para resolver problema. Eu levava na brincadeira. Resumindo, nunca respondi o seu João, porque meu pai me ensinou não responder os mais velhos, e ele era o meu encarregado. Eu tinha um amor, tenho até hoje, pela vida do seu João. Eu falo isso dos meus ex-pastores. E quando eu saí da empresa, eu vi a lágrima no olho do seu João. Fui me despedir e agradecer a ele. Digo: eu tenho um senhor como pai. Ele chorou tanto. Digo: mas agora não dá mais, né? Vamos para outro nível. E ele não queria que eu saísse de maneira nenhuma. Então, quando a gente tem educação, eu só fiz isso porque meu pai me ensinou. Meu pai me mandou eu respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades. Eu aprendi isso em casa, depois vi na Bíblia e aperfeiçoei. Então veja a educação, ele chega assim: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. O versículo de número 10, Jesus se maravilhou: diga só uma palavra que meu servo vai ser curado. Aí eu disse isso para o pastor Eduardo, a importância de submeter. Tem pessoas que é aqui, ó,
Eu não levo desaforo para casa, não. Não seja assim, não. E está aqui uns jovens, adolescentes que estão aqui. Aprenda a se submeter, para que brigar? Respeite seus professores. Esses dias a tia mandou uma observação lá. A Iane nem pegou, quem pegou foi eu. Que o Benjamin estava lá, virado num traco, brigando mais os meninos, não queria ler. Eu digo, tá bom, eu vou levar ele. Fui lá. Levei ele, falei na frente da professora. Eu digo, olha. E já fui avisei com ele em casa, avisei no meio do caminho para ele sentir a pressão. E quando chegou lá, digo, se ele bagunçar, a tia vai lhe dar um cacete. Tia, meto o cacete nele, deu uma surra. Ele olhou assim. Ela, Deus me livre. Eu digo, não, eu dei um cacete nele. Eu quero. Pronto, acabou-se. Aí tem pai que acha ruim. Você faz pelo menos para isso. Não sabe nem quem é os filhos dele. Às vezes em casa é uma coisa mais lá, pinto 7, borro 8, como diz nós lá no interior. Não, você tenta. Estava brigando com outro menino lá, metido a valente. Eu digo, olha, você veio para estudar. E o nego velho está desenvolvendo. Então tudo, amado, é educação. Aí eu disse para as professoras lá, o trabalho delas. Eu sei que tem umas que não tem unção, mas a pessoa ser professor, professora, isso é um chamado muito forte. Não é qualquer um trabalha com criança, não. Eu lembro na reunião de pais e mestres, uma vez a professora puxou minha orelha, eu fiquei, deixa chegar a reunião que eu vou dizer à mãe, mãe vai esculhambar essa professora. Eu no meu pensamento, quando foi na reunião, antes de eu dizer para minha mãe, a professora Célia disse, ai, ele estava conversando, eu puxei a orelha dele, minha mãe, puxe mesmo, desça o cacete. Eu fiquei com a raiva, mas é assim que se faz. É brigar. É no carro. Lógico que ninguém vai bater nos teus filhos, ter educação, conversar, mostrar postura. Aí ele chega, aí Jesus diz no versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Jerusalém achei tanta fé. Por quê? Porque aquele homem disse no 9, eu também sou homem sobre autoridade, eu respeito as minhas autoridades. Você que está me assistindo, respeite seu pai, respeite sua mãe, respeite seu encarregado, respeite sua professora, seu professor, respeite os que estão sobre autoridade sobre você. Não tenha ambição, não queira usar de porfia, subir nos outros, crescer em cima dos outros, para ter um cargo ou posição. Espere o tempo de Deus, respeite os mais velhos. Não custa nada dizer obrigado, ajudar alguém. Sim, senhor, sim, senhora. Não custa nada. De maneira nenhuma. Respeite. Ele disse, eu tenho autoridade sobre mim. Eu respeito. Tenho soldados aos meus ordens, servos. Eu digo a um vai, ele vai. Diga a outro vem, e ele vem. Aí ele reconhece a autoridade de Jesus. Diga uma só palavra, que o meu servo será curado. Diga glória a Deus. Ele vê Jesus como Senhor, como uma autoridade espiritual, como tudo. Diga uma só palavra, que quando chegar em casa eu tenho certeza que o meu servo estará curado. Porque isso é o contrário da rebeldia. A Bíblia diz que a rebeldia está lá em 1 Samuel 15, 22 e 23, aquela região ali, que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria, que Deus abomina, porque Deus não tem tanto prazer em sacrifício, mas em que se obedeça à palavra. Obedecer à palavra de Deus, Deus se agrada na obediência da palavra, é o contrário da rebeldia. Não ensina os seus filhos, não tem essa educação nem na escola, aí fica os bichinhos marrentos. Quer um exemplo? Eu vou dar agora para um bando que está me assistindo. Olha o futebol hoje. Aquele jogador marrento que não quer obedecer. Eu vou dar um exemplo aqui do time do pastor Betão, que é da maioria de vocês. Quem? Flamengo. Aquele menino que entrou no último jogo, eu sei que isso aqui vai servir para gerações. Nós estamos hoje no mês de outubro de 2025. O jogo foi contra o Bahia, né? Como é o nome do menino, Betão? O Wallace Rian. Olha aquele menino marrento, não sei nem quem é a família dele.
ele tem a maior oportunidade de jogar num dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que o Flamengo é. Ele tem a oportunidade de ter um salário que nem todo jogador tem, só sonha. Aí ele chega marrudo lá, o pai dele não ensinou ele. Eu vi até uma psicóloga falando isso. Não foi nem por causa do jogo. Ele entra no jogo antes com o Atlético Mineiro, xinga o Hulk vai dar um conselho, ele manda o Hulk tomar não sei aonde, sai bravo do jogo, aí perde um pênalti, porque a soberba procede à queda. Aí ele entra nesse jogo agora, eu estou falando aí para a torcida, quem gosta de futebol. Ele entra no jogo agora, já sai na brutalidade, deu uma mãozada na cara do outro jogador. Foi engraçado. Foi expulso. O Flamengo perdeu o jogo para o Bahia de 1-0. Perdeu a liderança para o meu Palmeiras. E o Palmeiras está subindo agora, distanciando. E certamente será campeão brasileiro. Eu não sei lá na frente, que eu não sei assistir isso. Nós estamos em 2025, em outubro. Mas o quê? Porque ele não teve uma educação em casa. Aquele problema dele vem de casa, aquele problema dele vem dos líderes dele. Que ele pode ser marrudo, ele pode ser valente, porque Jesus disse para a gente ser simples como as pombas, mais prudentes como a serpente. A pomba é simples, todo pássaro bate na pomba, tem humildade. A serpente fica no lugar dela, mas se vier, tome mordida. A gente tem que ser firme, não desrespeitar ninguém, nem sequer o adversário. Ele não teve uma boa educação em casa. Esse menino, desculpa, foi o exemplo que veio agora, e eu sei que é o Espírito Santo que está conduzindo falar dele. Ele não teve uma boa educação na liderança, ele não teve nem educação na escola. Se estudou com aquela atitude, não teve educação. Prejudicou o time dele, o Flamengo, prejudicou o técnico dele que confiou nele, vai perder a posição se o time perder os 2 campeonatos. Prejudicou todo mundo. Porque é o preço do pecado da rebeldia. Ora, se ele disse que é para fazer assim, é para fazer assim. Glória a Deus. Então Jesus se admira daquele homem e ele vira para os discípulos, as pessoas que estão com ele, e diz: eu nunca vi uma fé dessa, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu nunca encontrei tanta fé. Uma fé digna de ser admirável. Como está a sua fé? Você tem acreditado nos propósitos de Deus? Ou você tem reclamado, tem desanimado, você está tão para baixo, você entrou numa freza tão grande que você não acredita mais em nada? Eu fico triste quando eu evangelizo uma pessoa e sinto ela para baixo. Eu fico indignado. O pastor Betão contou uma situação para mim, agora no carro, que ele disse que ficou com vergonha e com nojo. Ele vai na feira e se depara com 2 homens, que ele disse que o cabo estava dando um beijo no outro, que ele nunca deu um beijo daquele. Ele disse: nem na minha esposa eu dei um beijo daquele jeito. Eu ri demais com o pastor Beto. A gente não tem nada a ver com a vida dos outros, não, mas até um homem e uma mulher é feio fazer isso no meio da rua, em todo canto. Tem assim o respeito. Mas a ponto que nós chegamos. Aí ele me lembrou uma cena que eu vi 2 bêbados fazendo isso, mas era por causa da cachaça, ele não era nem gay, sei lá. A pessoa se envergonha, fica indignada. Como é que está a tua fé? Você está no tempo dessa nação que não está mais nem aí? Você está igual a alguns que não acreditam mais na salvação? Só acredita quando está no momento difícil de fazer uma fezinha, de agradecer, acho que é Deus que está agindo, acho. Jesus disse: nem Israel encontrei tanta fé. Está falando porque ele é romano, ele não é de Israel. Nem na igreja, como se Jesus dissesse hoje, nem na igreja eu encontrei tanta fé. Mas ele está encontrando uma pessoa de fora. Aí o versículo de número 11, Jesus diz o seguinte: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai,
Olha a coisa linda. Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado fez o quê? Sarou. Diga glória a Deus. Vai, como você acredita seja feito. As coisas acontecem na sua vida, na nossa vida, como você crê, como a gente crê. Assim como você crê, seja feito. Não, eu aprendi assim o poder da palavra. Esse é o poder da palavra. Tudo que você determinar, determinando tu algum negócio de Jó, determinando tu algum negócio, se você crer, será feito. Orando, crendo que será feito. Creia. E o filho dele, o servo dele, foi curado. É o poder da palavra. Eu quero concluir com você e dizer para você o seguinte: não seja tão teimoso a ponto de desafiar a palavra. Se Deus disse que é assim, é assim. Nem Pedro foi tão teimoso. Sabe, Pedro era pescador experiente, vivia da pesca, tinha barco. Um homem desse, ele não podia ir para o mar e não trazer peixe. Mas teve uma noite que Pedro pescou a noite inteira com seus irmãos, seus servos, e não pegou nada. Aí quando Pedro chega na beira da praia, Jesus pede o barco dele, emprestado, e ele dá, e afasta-se um pouquinho, Jesus entra no barco e Jesus prega a palavra. Aí Pedro escuta. Veja o poder da palavra, basta uma palavra. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 1 em diante. Aí quando Pedro escuta, Jesus diz assim: Pedro, fala com ele, lança-te a rede ao mar alto, que não dá peixe. Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro não questionou, disse: Senhor, eu sou experiente, não sei nem quem é o Senhor. Ele não conhecia Jesus. Meu Senhor, não sei nem de onde o Senhor veio, mas a gente já pescou a noite toda, não pegou nada. A gente não tinha as redes de Pedro, não sei como é que era, mas já pesquei muito de rede, que a nossa rede chama galão, de tarrafa. Pastor Elton, em vez de quando lança as tarrafas, já estava querendo comprar. Aqui não tem dó de gastar com vara de anzol, com tarrafa, com rede. Ele gasta mesmo, ele. Diz que já viu uma tarrafa ali, vou comprar. Aí nós fica comentando. Aí eu vou dizendo como é que eu gosto da tarrafa, aí ele vai falando. Já lancei tarrafa um pouquinho, eu gosto. Não tem coisa pior do que a gente lançar muito tempo, às vezes no frio, lavar a tarrafa ou lavar o galão, botar para secar. Aí dá aquele vento, seca a linha, a gente tira toda sujeira. Nós chamamos o pirrichio, aqui é sagaz, deixa secar, aí vem um abençoado e diz: joga aí na água de novo. Poxa, o colega nosso dizia: deixa eu dar um lance. Não, nós já lavou. Nós dizia assim: aí sujar de novo? Não. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro já tinha lavado as redes, tudo certinho. Pedro, lança-te o mar alto. Pedro creu tanto na palavra, a fé de Pedro se acendeu. Você precisa disso, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Senhor, tendo pescado a noite inteira, nós não pegamos nada, mas, eu gosto desse mas, sobre a tua palavra lançarei a rede. Não é mais pelas minhas forças, não é mais pela meu conhecimento, minha experiência, minha sabedoria, mas é por causa da tua palavra. Glória a Deus. É a palavra, amados, e ela não pode falhar. Lançarei a rede. Lançou. Pedro pegou tanto peixe que ele não conseguiu puxar, que o barco dele quase afundou, veio a pique, diz o texto. Lucas 7, verso 1 em diante, até o verso 5 você vai ver isso.
De continuando do 5 em diante, Pedro se assustou e disse: afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ele reconheceu a autoridade de Jesus, que era Senhor, que ele era um simples pecador, que aquilo não era normal, porque ele pescou a noite toda e não pegou nada. Pescou a noite inteira e não pegou nada. Mas naquele dia, fora do horário de peixe, Jesus pregou, passou, não sei que hora era, Pedro lança e tinha tanto peixe ali. Deus tem uma rede farta de peixes para você. Deus tem portas grandes para você. Deus tem um futuro lindo para você. Basta você crer e lançar, e crer, se lançar sobre a palavra. Glória a Deus. Vamos colocar todos em pé, você que toma posse dessa palavra. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Lança a tua rede. Você que me assiste, entrega a vida para Jesus. Ele é o único Senhor e Salvador. O centurião romano reconheceu isso. Jesus vai fazer e Pedro vai reconhecer os que estavam ali. Você que está afastado sem igreja, volte para Jesus. Declare Jesus como seu Salvador. Você que está frio na fé, creia no poder da palavra. Jesus disse assim, ó: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras hão de se cumprir. Até o J vai se cumprir. O J é a menor letra do alfabeto hebraico. Jesus disse, até ela vai se cumprir, porque a palavra de Deus é verdadeira. Então você que me assiste, declare Jesus como teu Salvador. Volta para Jesus. Quero fazer uma oração com você que está entregando a vida para Jesus. E você que está aqui na igreja, eu sei que você já tomou posse na palavra. Jesus diz, vós estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Está lá em João 15. Você é curado quando se ouve a palavra. Você é liberto quando se ouve a palavra. Você prospera ouvindo a palavra. Você é abençoado sentimentalmente ouvindo a palavra. Você toma posse e é sarado ouvindo a palavra. Em nome de Jesus. É tanto que Jesus disse, eu nunca vi tanta fé. Vai como tu creste e assim será feito. E o seu servo ficou curado naquela hora. Em nome de Jesus. Ore a Deus assim comigo. Diga, Senhor meu Deus. Você de casa também, meu Pai, eu recebo essa palavra e eu declaro, eu afirmo Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Faça morada na minha vida em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, essa pessoa que nos assiste, que está declarando o Senhor como o único Senhor e Salvador. Essa pessoa que está voltando para o Senhor. Essa pessoa que está aqui na igreja, mas ouviu a palavra agora. Eu sei que o Senhor já curou e eu agradeço pela cura. Traz restauração, traz milagres, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, vai falando com o Senhor, igreja. Eu oro aqui pela tua serva, o pé dela, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Dando saúde, abençoa a igreja, o teu povo. Derrama sinais, prodígio, milagres, maravilhas. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda com alegria, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Toma o teu assento, por gentileza. Sentado aí no teu lugar, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Não, Lucas 7 fala do centurião. O que fala de Jesus e Pedro é Lucas 5, perdão, corrigindo aí. Quando Pedro fala de lançar rede é Lucas 5. Lucas 7 Lucas vai descrever a passagem do centurião. Por que Jesus atende esse homem dessa maneira? Olha só quem era esse centurião. É bom ler os evangelhos porque cada um traz mais um detalhe. Não leia só uma passagem, procure nos outros. Sempre vai repetir ali em Mateus, Marcos, Lucas, João.
Então Lucas vai escrever essa passagem o seguinte: Lucas 7, verso 1 diz: depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. 2. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Está aqui a tradução que diz moribundo. Essa palavra moribundo significa quase morrendo. Moribundo. 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isto. O centurião, Lucas dá um detalhe, que alguns dos líderes judeus chegaram até Jesus e disse: atende ele, Senhor. Ele é digno que o Senhor atenda ele. Por quê? Olha o versículo 5. Porque ama nossa nação. A Bíblia diz assim, que prosperarão todos aqueles que amam Israel. Ele ama a nação. Ele é romano, mas ele ama Jerusalém. E ele mesmo nos edificou sinagoga. Esse homem, ele edificou a igreja para os judeus, a sinagoga. A oferta dele vai além para a obra de Deus. Ele já reconhece o Deus de Israel como seu Senhor, e agora reconhece Jesus como Salvador dele, como Senhor e Salvador. O versículo de número 5 vai dizer isso. Aí Jesus vai operar essa maravilha. Querido, seja essa pessoa temente, seja fiel a Deus nos seus dízimos, seja fiel a Deus nas suas ofertas. A obra de Deus se mantém através disso. Pegou aquilo, separa. Estava conversando com Helder, que não pôde vir, a filhinha dele. Já cobrei ela para se batizar, mas é tudo no tempo de Deus. Gabizinha, ela arrumou um emprego. Aí aquele emprego do menor aprendiz. Aí eu vi, ela mandou o dízimo no Pix. Recebeu. Aí eu agradeci, abençoei ela. Obrigado, pastor, que Deus abençoe. Aí eu disse: olha, eu fiquei feliz porque ela ainda não se batizou, mas pelo menos está seguindo aí as doutrinas, sendo fiel a Deus, sendo temente. Educação, cara, ensinar. Educação, querido. Ensinar o teu filho, a tua filha a temer a Deus. Meus filhos agora, nem eu que chamo eles para orar, não. Eu esqueço, às vezes ele: vai orar não, papai? Aí eu, sentado, não, é de joelho. Aí lá vai a gente joelhar. Mas filho em pé também serve, não, mas de joelho. Aí a gente faz a oração, nossa, né? Aí na escola estão ensinando o Pai Nosso. Aí ela: não é assim não, pai, a oração. E como é que é? É assim: Pai Nosso que está no céu. Eu digo: então bora. Depois da nossa oração, tem que fazer o Pai Nosso com a Ana Clara. É a Ana Clara que puxa. Mas é tudo que você ensina. De tal maneira que eu aprendi assim, que no dia que eu não fazia o Pai Nosso e não rezava o Credo em Deus Pai, o credo que é a reza forte para dormir, eu acordava no meio da noite, pulava de joelho no pé da cama para fazer a reza, porque eu tinha pesadelo se eu não fizesse a reza. Aí já é um costume religioso, mas que para mim foi bom. Minha mãe me doutrinou, me ensinou. Agradecer a Deus pelo dia. Primeira coisa, eu abro os olhos, eu digo: meu Deus, abençoe o meu dia, abençoe a minha vida. Obrigado por abrir os meus olhos. Está vivo, já dou assim, para ver se estou falando, glória, e vamos embora. É tudo você ensinar. Aí esse camarada aprendeu a ser fiel. Ele edificou um templo para Deus. Os sacerdotes rogaram por ele: Senhor, atenda ele, porque ele ama nossa nação e nos edificou a obra, a igreja. Deus ama quem é fiel. Deus ama quem ajuda a sua obra. Deus ajuda quem ajuda outra pessoa. Deus ajuda aqueles que ajudam. Glória a Deus. Então nós vamos pegar agora nossas ofertas, nosso santo dízimo, toda a igreja. Já se coloque de pé. E você de casa que está nos assistindo, você quiser fazer uma oferta para ajudar na obra de Deus, devolver o seu dízimo, você pode usar o Pix que tem aí, o número de telefone, para Deus lhe honrar,
da boa medida, recalcada, sacudida na tua vida. Eu quero orar não somente pela igreja, mas por você que nos assiste, para Deus abençoar as tuas finanças. Eu sei que está uma situação difícil, mas ore para Deus abençoar sempre. Ore quando você vai tomar café da manhã, ore quando você vai almoçar, ore quando você vai jantar, e Deus vai atender. Que tem aqueles comedorzinhos, aí é que Deus vai abençoar, que cada vez que ele comer e orar, vai ficar um santo. Não é Davizinho? Como é o nome dele, Alex? É Davi, acertei. Comedorzinho ali, ó, tá crescendo, tá maior que o pai. Na escolinha a gente conhecia ele, até hoje. Alex disse que até hoje ele come assim. Tá orando cada vez que come? Vigie, viu? A partir de hoje você ora, que vai ser mais santo ainda. Cada vez que você vai comer um simples biscoito, meu Deus, obrigado, que sirva de saúde para o meu corpo. Por isso que tem tanta gente doente, agradeça para ter saúde. Erga aos céus, você de casa, obrigado àqueles que sempre contribuem, que Deus multiplique na tua vida. Você que vai contribuir também, quer orar, faz um pix, aqueles que já fizeram, erga as suas mãos aos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, receba os dízimos, as ofertas do teu povo. Multiplique e prospere em tudo quanto essa pessoa colocar a mão dela. E o Senhor coloca as suas mãos nos negócios dela, na empresa, na casa, no trabalho, e tudo quanto ela fizer. Abençoe o trabalho, abra as portas, tira essa causa na justiça, honra essa pessoa grandemente. Em nome de Jesus, diga amém. Não traga agora, eu vou estar encerrando. Você de casa, Deus abençoe tua vida, o teu mês, teus projetos, tua semana, e até a próxima em nome de Jesus.